Olá pessoal, estamos aqui para mais uma aula e hoje nós vamos falar de três coisas importantes. Uma delas às vezes fica meio complicada, mas a gente vai destrinchar isso. Primeira coisa, comparar subgrupos, ou seja, de uma variável categórica eu quero saber se um grupo é diferente do outro. Segunda coisa, calcular combinações lineares de coeficientes do meu modelo. E eu quero, por exemplo, saber o efeito de uma dupla exposição. Terceira coisa, nós vamos aprender a trabalhar com interações e estimar os efeitos de interações e subgrupos e mostrar isso de uma maneira que seja mais fácil de entender. Então, para a comparação de grupos, nós vamos pegar esse exemplo de uma regressão logística, onde o meu desfecho é o atraso no desenvolvimento e o preditor é a renda familiar em quintis. Nós temos o quinto quintil como o grupo de referência e pelo resultado aqui a gente vê que, por exemplo, o grupo mais pobre tem uma razão de odds de 1,86, ou seja, um odds aumentado de atraso comparado com o grupo mais rico. Bom, o que a gente pode querer saber é o seguinte: será que o grupo 3, que tem uma razão de odds de 0,79, é diferente do grupo 4, que tem uma razão de odds de 1,06? Isso vale para N comparações possíveis. Como é que nós fazemos isso? A nossa hipótese nula, então, desse teste é o coeficiente do quintil 3 é igual ao coeficiente do quintil 4. Eu posso escrever isso de uma maneira diferente. Eu posso escrever isso na forma: o coeficiente do quintil 3 menos o coeficiente do quintil 4 é igual a zero. E essa é a notação que o Stata vai usar ao apresentar o resultado desse comando que vocês veem. Teste 3.reinfac igual a 4.reinfac. Eu escrevo o comando dessa forma e o Stata me responde: olha, quintil 3 menos o quintil 4 igual a zero, o Q quadrado de 1 grau de liberdade vale 0,34 e um P de 0,55, me indicando então que não existe diferença entre esses dois grupos. Tá bem? Isso a gente pode fazer em qualquer situação de variáveis categóricas que eu queira fazer comparação entre esses subgrupos. A outra pergunta frequente que nós temos ao ajustar esses modelos é: qual é o efeito de uma dupla exposição? Então aqui a gente tem, de novo, um modelo logístico com o nosso desfecho de atraso e dois preditores. Baixo peso ao nascer, que tem uma razão de odds de 6,6, e a minha renda familiar em quintis. E aí a minha pergunta é: qual é a razão de odds associada a ser baixo peso e ser pobre, ou seja, está no primeiro quintil da renda familiar? Veja, isso é sempre, quando eu uso os coeficientes do modelo, uma comparação com aquele grupo que é o grupo de comparação do modelo como um todo. Então é criança que não é baixo peso e criança que é do grupo mais rico. Então, se eu quero saber o efeito de ser baixo peso e pobre, o que é que eu tenho que fazer num modelo multiplicativo com uma regressão logística? Eu tenho que multiplicar o odds ratio 6,6 de ser baixo peso pelo odds ratio 1,5 de ser pobre. Eu posso fazer essa conta na mão, mas o Stata, usando esse comando Lincoln, que é um comando para calcular combinações lineares, me dá não só a conta feita, como me dá o teste de significância e o intervalo de confiança para esse efeito
né, da dupla exposição. Então vocês podem ver ali o resultado. Eu tenho uma razão de odds para dupla exposição de 10,5, ou seja, o odds de ter atraso para criança de baixo peso e pobre é 10,5 vezes maior comparada com aquela criança que não é baixo peso e é rica. E eu tenho lá então um P de 0 e um intervalo de confiança, que é bem largo, que vai de 4,8 até 22,8. Então, né, uma maneira extremamente prática de eu poder estar calculando efeitos de dupla exposição. Qual é a lógica de usar o comando? Veja, eu coloco lá no meu comando Lincoln BPNI, que é a exposição do baixo peso ao nascer, mais um ponto RENFAC, ou seja, indicando que eu estou me referindo ao quintil 1 da renda familiar. Por que mais? Porque na escala do logito, esse é um modelo aditivo, né? Um modelo linear que é aditivo. Ele é multiplicativo na escala da razão de odds. E quando eu coloco lá vírgula OR, digo para o Stata, faz essa conta para mim, mas em vez de me dar o resultado na escala do log da razão de odds, já me dá o resultado na escala da própria razão de odds, que é o que vocês veem aí então. Mesma coisa para regressão linear? Sim, mesma coisa para regressão linear. Eu tenho lá o meu modelo, onde eu tenho o QI como desfecho, baixo peso como exposição e quintis do IEM né, como indicador de riqueza. E eu faço, né, a mesma lógica. Lincoln, baixo peso, mais 5 pontos o IEM. Só que agora eu estou fazendo uma comparação diferente. Né? Eu estou comparando a criança de baixo peso e rica com a criança de baixo peso e pobre, porque nesse caso aqui o modelo foi ajustado de forma que é o quintil mais pobre, que é o grupo de referência da variável de exposição. O meu resultado é o quê? É 0,78, ou seja, uma criança que é baixo peso e rica, comparada com uma criança que não é baixo peso e pobre, ela tem ainda um QI que é 0,78 desvios padrão maior. Ou seja, né, a riqueza nesse caso mais do que compensa o fato de a criança ser baixo peso. O nosso próximo tópico é análise estratificada e interação. E aqui a coisa pode ficar um pouquinho mais complicada, mas nós vamos destrinchar essa história e vamos terminar, né, essa aula e vocês vão ser capazes de entender como é que funciona essa ideia de interação e de interpretar os resultados de um modelo em que a gente inclui um efeito de interação entre duas variáveis. Eu vou começar fazendo um paralelo com uma análise estratificada tradicional, né, lá dos anos 80 da epidemiologia, em que a gente, para ver se havia, né, algum tipo de modificação de efeito, ou seja, se o efeito de uma exposição era diferente nos níveis de uma outra exposição, a gente fazia esse tipo de análise estratificada que vocês veem aqui nessa tabela. Então, de novo, eu tenho como desfecho o atraso no desenvolvimento, o meu fator de risco de interesse principal é baixo peso ao nascer, e eu tenho classe social, nesse exemplo aqui, em 3 níveis, baixa, média e alta. Então, o que nós vemos na tabela? Eu tenho uma estimativa do efeito do baixo peso ao nascer, para a classe baixa, uma razão de odds de 3,4. Para a classe média, 2,6. Para a classe alta, 2,8. Olhando os números, eu posso pensar, puxa, o efeito do baixo peso ao nascer é um pouco maior
na classe baixa do que na classe média ou na classe alta. É uma coisa razoável de se supor. Mas, quando a gente olha ali embaixo o teste para a heterogeneidade, né, como eu digo sempre, teste eu preciso saber qual é a hipótese nula. A hipótese nula desse teste é a razão de odds da classe baixa é igual à razão de odds da classe média, que é igual à razão de odds da classe alta. O que nós vemos? Um Q quadrado com 2 graus de liberdade de 0,5 com um P de 0,7. Ou seja, nenhuma evidência estatística de que haja uma diferença de efeito entre esses três grupos. Ou seja, não temos modificação de efeito e, apesar da diferença dos números, o efeito do baixo peso ao nascer é igual nos três grupos de classe social. Em seguida, nós vamos olhar o efeito do baixo peso calculado de duas formas. Uma delas, né, o efeito bruto do baixo peso ao nascer, que eu obteria fazendo uma tabela 2x2 simples, e em seguida o efeito combinado usando a técnica de Mantel-Haenszel, que é 2,87, comparado com 2,86, praticamente iguais os dois números nessa análise. Ou seja, essa razão de odds, né, combinada do Mantel-Haenszel, que significa uma razão de odds ajustada para classe social, né, praticamente não apresenta nenhuma diferença quando eu comparo com o efeito bruto do baixo peso ao nascer. O teste que aparece lá embaixo é o teste de que a razão de odds combinada, ajustada, né, é igual a 1, e aí eu tenho um Q quadrado de 70 com um P de praticamente zero, indicando que não, que essa razão de odds não é igual a 1, ou seja, existe um efeito do baixo peso ao nascer. E a gente olhando os dois números ali vê que praticamente classe social não tem nenhum efeito de ser um fator de confusão para o baixo peso ao nascer nesse caso. Bom, essa abordagem da análise estratificada é uma abordagem, né, fácil de compreender, mas ela não é muito flexível, porque eu fico limitado, né, a dois fatores e, em geral, um fator binário de exposição e um fator binário potencial de confusão, ou, no máximo, um fator categórico. Quando a gente usa um modelo, nós temos muito mais flexibilidade para trabalhar com essas interações. Eu posso trabalhar interações entre duas variáveis contínuas, eu posso trabalhar interações entre variáveis contínuas e categóricas, entre duas categóricas, enfim, o que eu quiser. Agora, é fundamental que a gente consiga entender o que isso implica, né, do ponto de vista do modelo. Como é que é a equação do modelo que tem um termo de interação. Então vamos destrinchar isso. Eu estou escrevendo aqui a equação do meu modelo, o meu logito de π, dado um vetor de preditores x, e eu tenho os meus dois preditores ali. Baixo peso ao nascer, sim ou não, e classe social. Eu indiquei ali C2 e C3, ou seja, eu tenho um termo para a classe social 2 e um termo para a classe social 3. Mas o que nos interessa aqui agora é identificar onde é que está o coeficiente do baixo peso ao nascer. Está lá no meu B1 e BP, ou seja, eu tenho uma variável indicadora de baixo peso e um coeficiente associado com esse efeito do baixo peso. Dois termos indicando a classe 2 e a classe 3, porque a classe 1 ficou como o grupo de referência. Então eu tenho mais dois coeficientes no modelo, que eu chamei aqui de Δ1 e Δ2. Δ1 ligado à classe 2, o Δ2 ligado à classe 3. E aí nós temos, né, na presença de interação, mais dois termos. Né, e o número
de termos de interação que eu vou ter em cada modelo vai ser sempre o produto do número de termos de um fator vezes o número de termos de outro fator. Nesse caso, eu tenho um coeficiente para baixo peso, 2 para classe social, 2 vezes 1, 2. Então eu tenho, veja, um termo de interação que é baixo peso com classe 2 e o outro termo de interação que é baixo peso com classe 3. E eu tenho então dois coeficientes, aqui o γ1 e o γ2, que são os coeficientes ligados à interação entre essas duas variáveis. Testar a significância de uma interação num modelo assim significa testar se o γ1 e o γ2 são os dois ao mesmo tempo iguais a zero. Se for significante, existe interação. Se não for significante esse teste, não existe interação. Vamos voltar ao nosso exemplo, só que agora numa abordagem de modelo logístico. Então, nós temos na tabela o coeficiente do baixo peso, o coeficiente da classe 2, o coeficiente da classe 3. E, como eu disse para vocês, testar se existe interação é testar se os coeficientes, os dois coeficientes de interação, né, são iguais a zero ou não. Então, como é que nós fazemos isso nesse contexto de regressão logística? Nós usamos esse comando do Stata, que é o teste parme, e eu uso, né, para indicar que eu quero os dois efeitos da interação, né, aquele rótulo que o próprio Stata coloca ali acima dos dois termos da interação, classe 3, cerquinha BPN. E o que é que ele me diz? O termo classe 2 com baixo peso igual a zero, o termo classe 3 com BPN igual a zero, simultaneamente, Q quadrado 0,53, P de 0,76. Veja que eu tenho um resultado de teste que é essencialmente o mesmo daquilo que eu tinha no resultado da análise estratificada do Mantel-Haenszel. Mas nós já dissemos que a melhor forma de fazer testes no contexto de modelos estimados por máxima verossimilhança é usar o teste da razão de verossimilhança. Então nós vamos fazer isso. Vamos fazer o melhor teste que pode ser feito. Então, nós ajustamos agora o modelo sem a interação e comparamos a verossimilhança do modelo sem interação com o modelo com interação, na mesma lógica que nós já vimos na aula anterior, testes de parâmetros que são efeitos principais. Então, o que é que nós encontramos aqui ao fazer esse teste? Um Q quadrado de 0,54 e um P de 0,76. Nesse caso, né, muito próximo, muito parecido do teste de Wald. A questão, né, supondo a gente não tenha aqui uma interação significante, mas nós vamos continuar aqui o nosso exemplo, supondo que exista uma interação entre baixo peso e classe social, e vamos ver como é que a gente calcula o efeito do baixo peso, por exemplo, para um nível de classe social específico. Para isso, né, e cada vez que a gente quiser avaliar qual é o efeito, né, de uma exposição na presença de interação, nós vamos precisar usar esse tipo de lógica. Então veja, como é que é o meu modelo quando eu tenho baixo peso para a classe social 3? O meu modelo é escrito dessa forma. Eu tenho lá o meu alfa, o meu intercepto, o beta 1 baixo peso, mais o delta 2 classe 3, mais o gama 2 baixo peso classe 3. Então esta é a equação do modelo
para uma criança de baixo peso e classe 3. Bom, como é que é a equação do meu modelo para quem é da classe 3, mas não é baixo peso, tem o peso normal? Nesse caso, né, o indicador de baixo peso é 0, então o termo do baixo peso desaparece e o termo da interação também desaparece, porque o baixo peso sendo 0, aquele termo do gama 2 baixo peso classe 3 também fica 0. Então a equação para quem é peso normal classe 3 é simplesmente alfa mais delta 2 classe 3. Para eu fazer a comparação desses dois grupos, eu uso uma ideia que é basicamente fazer a diferença das duas equações. Então, se eu faço a primeira equação menos a segunda equação, o que sobrou? O alfa desaparece, o delta 2 classe 3 desaparece e sobra o beta 1 e o gama 2. Ou seja, quando eu quero estimar o efeito do baixo peso sobre crianças da classe 3, eu tenho que fazer uma conta que é multiplicar a razão de odds do baixo peso vezes a razão de odds da interação baixo peso classe 3. Então veja que se eu pego, né, esses valores lá da minha tabela de resultados, eu vou encontrar que os efeitos de baixo peso para a classe 1, para a classe 2 e para a classe 3 são idênticos, né, o que nós encontramos para a análise estratificada do Mantel-Haenszel. Voltando ao nosso exemplo, nós temos aqui o nosso modelo de regressão logística com o termo de interação, né? Tem aqui todos os parâmetros que nós precisamos para calcular esses efeitos. Nós vamos usar então aqui o nosso já conhecido comando Lincoln, e eu vou indicar para o Stata que eu quero agora calcular um efeito que é a combinação do coeficiente do baixo peso com o coeficiente da interação de baixo peso com classe 3. Então vira essa expressão em que eu estou lá dizendo, né? 1.bpn, que é o coeficiente do baixo peso, mais 1.bpn cerquinha 3. Classe 3. Com isso, o Stata vai entender que eu quero exatamente esse tipo de resultado e ele me apresenta a razão de odds de 2,86, que a gente já tinha visto nas análises anteriores, com o seu teste de significância e com o seu intervalo de confiança. Então, essa é uma maneira extremamente prática, extremamente fácil de eu fazer estimativas específicas de efeito de subgrupos cada vez que eu tenho um efeito de interação que é significante, que é importante na minha análise. Na aula prática nós vamos ver, né, mais exemplos de como usar isso e vamos ver outros exemplos de uso do comando margins, que é uma maneira outra de eu fazer estimativas desses efeitos e inclusive apresentar esses efeitos de forma gráfica, que é uma maneira muito poderosa de fazer com que as pessoas entendam o que é o resultado, né, de uma análise com interação. Por hoje era isso. Espero que tenham aproveitado e nos vemos em breve de novo.